nós já oramos, né, pelas ofertas. Eu gostaria nessa hora de estar passando para outra parte do culto, que é a ministração da palavra. Gostaria de estar convidando o bispo Valdivino para estar aqui. Amém. Vamos orar pela palavra e por nós mesmos? Senhor Deus de Israel, te agradeço, Pai, por esse momento, que nessa hora o Senhor possa abrir o nosso entendimento acerca da revelação da sua palavra, que o seu Santo Espírito possa estar nos ensinando todas as coisas como está escrito. Senhor Deus, que o Senhor ilumina o nosso coração, a nossa razão, que a nossa razão possa estar submissa ao seu Espírito e possa trabalhar para o nosso crescimento e edificação. Eu abençoo a vida do pastor Valdivino, da pastora Moacira, de toda a sua casa, em o nome do Senhor Jesus, amém. Paz do Senhor, irmãos, amém. Pode abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, Apocalipse. Hoje nós vamos estar fazendo o fechamento dessa série, né? Mas sabendo que muitas coisas ainda ficam para um outro momento, para estudarmos, para meditarmos, né? Nesse livro, que na verdade ele é muito, muito, muito rico. E hoje, a forma que eu vou estar trabalhando para fazer esse fechamento será um resumo. Então nós vamos fazer aqui uma recapitulação desde do início do primeiro capítulo, passando panoramicamente até chegarmos no final, capítulo 22, que seria hoje, né, 21, que seria não, é hoje, 21 e 22, relembrando, tá? Então eu aconselho você que quiser fazer algumas anotações, marcar aí na sua Bíblia, né? Porque com esse panorama que nós vamos estar finalizando aqui, você poderá ter uma visão geral do livro do Apocalipse, né? Que é um livro, como nós já vimos, muito enigmático e muita coisa ainda fica para trás, porque não dá para a gente trabalhar um livro, o livro mais complexo, né, de se entender da Bíblia. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, irmãos, uma coisa que ele tem, não é que ele trabalha somente aquele momento do próprio livro. Não, o livro do Apocalipse, ele também é um resumo de toda a Bíblia. Tanto que no final, no último capítulo agora, nós vamos ver João mencionando os primeiros capítulos de Gênesis, falando do rio da vida, falando da árvore da vida, falando da nova cidade, né, a cidade que Nova Jerusalém, que os judeus, os hebreus, tanto buscaram, né, tanto desejaram estar neste lugar. Então, ou seja, o livro do Apocalipse, ele faz um fechamento de todo o plano de Deus. E também há coisas, por exemplo, no capítulo 10, que fala sobre o livrinho. Esse livrinho não é diferente, não é um livro da vida, não é um livro selado por dentro e por fora, do capítulo 5, mas, segundo alguns, esse livro ele é o Antigo Testamento, porque ele diz aquilo que os profetas já relataram. Medita nisso, fala para João, coma esse livro. Comer, simbolicamente, né, como nós até hoje falamos também, quando nós precisamos estudar um livro, estudar a Bíblia, a gente diz, eu vou comer esse livro, essa Bíblia, né, numa linguagem figurada, dizendo, medita nesse livro. Ele vai dedicar então ao conhecimento desse livro. E o que é mais interessante, que nós vimos 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né, os 7 Espíritos de Deus, tanto 7. E nesse capítulo existe os 7 trovões. Se você observar no capítulo 10, nós não trabalhamos ele, mas só para você ter uma ideia
de como o livro de Apocalipse é rico, como ele tem muita coisa para ser estudado. Fala dos 7 trovões que João ouve a voz desses trovões, e quando ele vai escrever, o anjo diz para ele: sela, não é para relatar. Então, ou seja, além de todo esse mistério que nós já vemos no livro de Apocalipse, difícil, né, da compreensão, ainda existe aquilo que está selado, que vai ser revelado ainda no futuro, né? Possivelmente período da tribulação, possivelmente período do milênio, tá? Para nós entendermos como as coisas de Deus, irmãos, ela é misteriosa, né? Mas há muitas outras partes compreensível, que nós podemos compreender, e aliás, nos faz muito bem compreendermos essas lições, tá bom? Então nós vamos começar hoje aqui fazendo esse panorama do livro do Apocalipse. Primeira coisa que nós vamos ver no capítulo, já citando o capítulo 1, o que o livro de Apocalipse é. Então, quando nós falamos do livro de Apocalipse, o que ele é? Apocalipse é uma revelação. É algo que Deus revelou a João para que ele então retratasse para o povo de Deus. Então, Apocalipse ele é uma revelação. Para quem esta revelação então foi dada? Ela não foi dada para qualquer pessoa. Ela não foi dada para todas as pessoas, mas o próprio texto diz que ela foi dada para os servos de Jesus. E depois, para nós identificarmos também esse livro, quem é que foi que recebeu esta revelação? Foi João. Vamos ver aí o capítulo 1, o versículo 1 e 2, que diz assim: revelação de Jesus Cristo. Então, ou seja, no primeiro versículo nós já temos aí o que é o livro, revelação de Jesus Cristo, a qual deu para mostrar a quem? Aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, que também é servo do Senhor, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Nós vamos entender que João, qual é a forma que ele recebe esta revelação. Nós vemos na Bíblia que existe várias formas de revelação, e João ele tem também uma forma peculiar a qual ele recebeu esta revelação. Então, se João recebeu esta revelação, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, que foi dada para os servos, das coisas que vão acontecer. E onde João estava? João, no capítulo 1 ainda, no versículo 9 e 10, diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na edificação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, nesse versículo aqui agora, nós encontramos aonde é que João estava. Ele estava então numa ilha chamada Patmo, que era uma ilha, Patmos, né? Uma ilha de desterro, uma ilha onde os prisioneiros eram levados, prisioneiros de Roma, eram levados para lá. Não era para matar, não matavam, mas eles estavam exilados ali naquele lugar. Mas segundo as pesquisas, era o prisioneiro que era levado para lá, consequentemente, ele deveria morrer à míngua. E também por uma outra coisa que acontecia lá, eram os trabalhos forçados que eles tinham, e nesta ilha havia muita cobra. Era uma ilha que tinha muitas cobras venenosas. Então, era um castigo
que os prisioneiros recebiam. E João, então, ele diz: por eu ser testemunha de Jesus Cristo, então eu fui levado para Pátimos. E como é que ele recebeu esta revelação? Aí na parte B diz: eu fui arrebatado no Espírito. Então João, ele continua fisicamente aonde ele estava, aonde ele se encontrava, na ilha de Pátimos, e ele teve um arrebatamento. Isso é chamado de êxtase, né? Um arrebatamento de espírito, de consciência, e ele então foi transportado para a dimensão celestial. E na dimensão celestial ele contempla as coisas lá do céu, ele vê todas aquele cenário, primeiramente ali do céu, né, o trono de Jesus. Ele vê Jesus agora resplandecente, ele vê Jesus agora glorificado. Então ele narra tudo isso nos primeiros capítulos, e depois ele começa também a receber as revelações das coisas que iriam acontecer. Então ele foi arrebatado no Espírito. E qual dia? Quando ele diz aí, no dia do Senhor. O dia do Senhor é conhecido tradicionalmente pela igreja como sendo o domingo, que é o dia em que Jesus ressuscitou. Então João recebe essa revelação na ilha de Pátimos, arrebatamento de espírito ou êxtase, né, no dia de domingo, tá? O anjo ainda diz para João o que ele deveria fazer. Então, ou seja, recebe a mensagem, todos os detalhes, mas ele não fica ali para trazer esta revelação da forma em que ele quisesse, em todas as partes da revelação, mas em algumas delas o anjo vem trazer a explicação para João, para que ele pudesse então relatar essas visões terríveis, enigmáticas, complicadas que ele estava vendo. No versículo 19, capítulo 1 ainda, o verso 19, que diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui o anjo ele dá esta divisão para João: as coisas que viste, ou seja, as coisas que João presenciou até aquele momento, antes dessa situação de arrebatamento. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Depois, as coisas que são, ou seja, as coisas que havia nas 7 igrejas, no tempo em que João estava ali escrevendo. Esse momento divide então o livro agora no capítulo 2 e o capítulo 3, capítulo 3. Depois, as coisas que hão de suceder depois destas, que vai João relatar os acontecimentos futuros, do capítulo 4 até o 22, o final do livro. Então, nesse capítulo aqui, nesse versículo, capítulo 1, verso 19, nós temos aí o que se chama de divisão natural do livro, tá? As escrituras sagradas, irmãos, ela é uma literatura. Como hoje, qualquer um de nós que formos escrever um texto maior um pouco, mesmo que seja uma carta, né, que seja um e-mail bem elaborado, nós temos regras para escrever. Então, isso é as regras daquele estilo literário. E o Apocalipse ele foi escrito dentro de um estilo literário. E esse estilo literário do Apocalipse, nós já falamos isso outras vezes, ele é cheio de figura, ele é cheio de imagens. Por quê? Porque essa linguagem figurada, ela traz um poder maior de atração para as pessoas, né? E isso cativa mais a mente das pessoas, chama mais atenção. Você já prestou atenção que quando você vai ouvir uma história, o tanto que a história, quando é uma história interessante, ela te chama muito mais atenção? A Bíblia é cheio dessa linguagem, cheio de linguagem. Jesus usou as parábolas, né? Usou muitas alegorias, porque esse estilo de contar os fatos nos ajuda a memorizar. E o Apocalipse também ele foi usado dessa forma, tá? Das formas que os judeus usavam, a poesia hebraica, que foi escrito os livros de Salmos, de Provérbios, que é sabedoria,
Cantares de Salomão. É um estilo literário de forma poética de narrar as coisas de Deus, para melhor memorizar. Tem um outro estilo para você guardar na mente, que o Apocalipse ele também usa isso, que é um estilo chamado estilo de X. Ou seja, qual que é o estilo de X? O estilo de X, o livro de Daniel, ele foi escrito nesse estilo, que é, você combina o primeiro capítulo com o terceiro, o segundo com o quarto, o terceiro com o sexto, e assim vai. Mas quando nós não temos essa noção, a gente faz uma leitura linear, conforme nós fazemos, né? Então o Apocalipse, ele usa desta forma literária também, de escrever. Escreve nesse estilo de quiliasmo, que é o estilo de X, né? E para sabermos isso, a gente precisa então conhecer a forma literária que os hebreus usavam para escrever os livros. Assim nós vamos ter mais entendimento da palavra de Deus, amém? O anjo então ele dá o significado das visões para João. Versículo 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Aí ele explica: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Se lermos então o livro detalhadamente, prestando atenção, muitas das figuras enigmáticas, o próprio texto já traz o seu significado. Então aqui, anjos é quem? Os pastores das igrejas. E aqui, o que o próprio anjo está dizendo, né? E os castiçais, a igreja. Por isso, então, as 7 cartas agora, que é a segunda fase do Apocalipse, essas cartas vão ser direcionadas a quem? Ao líder daquela igreja, para que ele possa receber aquela carta, aquela visão, e então está passando para a igreja. Os capítulos agora 2, 3, João vai tratar então das 7 cartas, as 7 igrejas, que representa, nós falamos que essas 7 igrejas, elas representam elas têm algumas formas simbólicas que elas representam. E uma delas é que elas representam 7 fases da igreja. 7 períodos da igreja durante a história, desde o momento de Atos dos Apóstolos, que nasce a igreja, passando então por todo o período ali da igreja primitiva, a igreja dos pais, chamado pais da igreja, a Idade Média e etc., até os nossos dias. Então você pega cada uma dessas cartas e você lê, e se você comparar com a história no decorrer, você vai encontrar muita semelhança. Você vai encontrar muitos fatos interessantes que vão conectar a mensagem das cartas a esses períodos da igreja. As 7 igrejas representam também tipos de igrejas. Ou seja, além de representar fases, representa tipos de igrejas que existiram em todas as épocas do cristianismo. E atualmente também existe. E segundo esta visão, ou seja, todos os tempos da história da igreja, existiu igreja fria, igreja que dava mau testemunho, igrejas fortes, né? Igrejas fiéis, da mesma forma. E uma outra interpretação também, porque quando nós falamos igreja, nós falamos de pessoas, não é isso? A igreja é formada por pessoas, então também essas 7 cartas, elas podem também retratar pessoas. Em todo o tempo nós temos dentro da igreja pessoas fiéis, pessoas frias, pessoas dedicadas, assim como a história retratada nas 7 cartas. O capítulo 4, aqui agora, ele vai simbolizar o arrebatamento da igreja. Então, ou seja, na primeira fase, João está falando das coisas do primeiro momento, daquilo que ele já tinha visto, presenciado, né, dos fatos ali ocorrido até o momento de João, e ele escreve isso para as igrejas. Passou esse momento agora, o livro ele muda para um segundo momento. É isso que nós precisamos sempre ter em mente quando nós formos ler o Apocalipse. Então agora ele deixa um momento aqui, ele encerra e passa para outro momento. Vamos ver aí agora no capítulo 4, versículo 1, abre a sua Bíblia aí. E esse momento agora simboliza o arrebatamento, que diz assim:
Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, o que nós temos aqui agora? O anjo pediu para João relatar as primeiras coisas, ele relatou, e agora ele disse: sobe aqui. Ele não teve um arrebatamento de espírito, né? Ele teve um êxtase, então agora ele é transportado em forma espiritual para o céu. E essa passagem, segundo os estudiosos, simboliza o arrebatamento da igreja, que é no momento em que João está indo, mas também numa linguagem figurada, João está aqui representando todos os cristãos. Então, neste momento, João sobe para o céu, e o anjo diz para ele, ele vê essa porta aberta, né? Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, depois daquele primeiro momento da igreja, ou seja, primeiro, e da igreja aqui eu estou dizendo até agora, depois desse momento em que a igreja está aqui pregando, em que a igreja está anunciando o evangelho, depois desse momento, a igreja é arrebatada, começa o segundo momento, começa a segunda fase. E segundo os estudiosos, é nesse momento agora que vai começar a chamada tribulação. Então, a partir desse momento, a igreja não está mais na terra. Os cristãos que fizeram a aliança com o Senhor, os cristãos que ouviram as advertências do anjo às 7 igrejas, sempre a mensagem que finaliza cada uma das mensagens das 7 cartas diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, esses que se arrependeram e que se tornaram a noiva de Cristo, então serão arrebatados, estarão lá no céu. E nesse momento começa então o desenrolar da tribulação. No céu, João então ele contempla a série de imagens estranhas que lhe chama a atenção, e o anjo explica para ele várias dessas imagens que ele está vendo. Imagina que nós estamos aqui, às vezes até sonhos, né? Nós temos sonhos esquisitos. Você sonha e no sonho imagem estranha, coisas esquisitas, né? Pessoas voam, você vê muita coisa estranha, não consegue entender. Então João ele sai da terra, da dimensão terrestre, e está agora na dimensão celestial. E quando ele contempla aquilo, para ele é tudo estranho, é um cenário esquisito, ele não consegue entender. E o livro relata a visão que ele teve. Ele diz: eu vi um trono grande, eu vi um anjo enorme, o cabelo desse personagem era branco como ele começa a relatar. E em algumas destas visões que ele contempla, o anjo vem e dá a explicação, mas em muitas não dá, fica o relato de João, aquilo que ele está constatando, tá? E a partir desse momento nós vamos ter aqui então a abertura dos selos, os 7 selos, que é onde vai começar os flagelos. Nós temos os toques das trombetas e o derramamento das taças. Ou seja, o período da tribulação, a igreja não está aqui, então do capítulo 6 em diante começa esta tribulação. Falamos sobre os selos, foi falado sobre as trombetas, sobre as taças, né? Está aí, algumas foram feitas as revistas, outras estão aí gravadas na live, é só dar uma olhada lá que você estará atualizando. Os primeiros selos que são abertos, nós encontramos os chamados 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco, que simboliza o engano, o cavalo vermelho simboliza a guerra, o cavalo preto a fome, e o cavalo amarelo simboliza a morte. Isso no capítulo 6 agora que nós estamos, tá? Capítulo 6. Depois, no 7º selo, começa então o toque das trombetas. E geralmente é assim, quando abre o 7º selo, ele anuncia uma série das 7 trombetas. Quando está terminando a 7ª trombeta, ele anuncia a série das 7 taças que serão derramadas. Então, ou seja, são esses 3 eventos, são eventos de juízos sobre a terra.
de perseguição, de castigo, né? E assim, dentro desta visão, o que nós temos? A igreja, capítulo 4, foi arrebatada, não está aqui. Tudo isso que acontecerá no período da tribulação, será como forma de correção, de castigo, de juízo de Deus, para todos aqueles que não quiseram fazer uma aliança com Deus, que não quiseram entrar na aliança através de Jesus, né? Então, ou seja, todos esses acontecimentos que virão, eles não virão assim, sem aviso. Nós estamos avisados, a igreja está avisada, o mundo está avisado, amém? Vamos ver aí o capítulo 8, veja aí, abre capítulo 8, versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Agora o capítulo 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aqui então começa esses anúncios desses castigos, que já foram todos detalhados, né? Nós estamos passando somente esse panorama, tá? E após esses acontecimentos, ou antes de terminar os acontecimentos das 7 trombetas, existe um intervalo. Esse intervalo ele vai do capítulo 10 até o capítulo 14. Esse intervalo, por quê? Porque o livro ele dá um corte e começa a contar outras coisas. E lá na frente, lembra que eu disse aí da chamada cruzada, que é o estilo literário? Então, aí nesse momento aqui, ele dá esse intervalo. E nesse intervalo do capítulo 10, se você abrir aí o capítulo 10 de Apocalipse, você vai encontrar aí, se tiver título, vai estar escrito assim, João e o livrinho, que é o que eu acabei de dizer. O João vai ter a visão desse livro, que está na mão do anjo, ele vai pegar esse livro, ele vai comer esse livro, né? Que no paladar dele vai ser doce, mas no estômago vai ser amargo, e segundo alguns, esse livro é o próprio Antigo Testamento. Por que seria doce? Doce porque ele estava recebendo a revelação de Deus. E por que seria amargo? Porque seria difícil proclamar esta mensagem a outras pessoas, seriam rejeitadas, né? Sofreria como ele estava sofrendo. Depois, no capítulo 11, dentro desse intervalo, nós temos aí também chamada as 2 testemunhas. Esse período das 2 testemunhas, pensa bem, o cenário da tribulação, acontecendo essas tragédias anunciadas da tribulação, mas Deus vai preparar 2 testemunhas, 2 pessoas, 2 seres humanos, que vão se levantar nesse período para testemunhar das coisas de Deus, para falar das coisas de Deus, para profetizar. Significa então que mesmo no período da tribulação, Deus providenciará uma saída para quem estiver aqui. Quem vai querer estar aqui? Ninguém, né, irmãos? Amém? Então, ou seja, aqueles que não foram arrebatados ainda vão ouvir essas testemunhas. Essas 2 testemunhas, há muitas interpretações, especulações de quem seriam, né? A mais conhecida é que diz assim, que será Moisés e Elias, porque o texto diz que essas 2 testemunhas serão semelhantes a Moisés e a Elias, que fará cair fogo do céu e transformará água em vinho, mas nada, água em sangue, mas nada está dizendo que será eles, né? Nada, está dizendo semelhante. Então outras interpretações vai dizer o seguinte, que não, são 2 pessoas mesmo que Deus vai levantar naquele período, tá? Vai levantar essas pessoas, elas vão se converter, e Deus vai dar esse poder para essas 2 testemunhas, para elas testificarem das coisas de Deus aqui na terra. Então são capítulo 11, as 2 testemunhas. O capítulo 12, nós temos aí a mulher e o dragão. Nós falamos também, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e as 12 estrelas na cabeça. Explicamos que essa mulher é a nação de Israel, o dragão é Satanás, né? E o filho que ela está gerando, ou seja, que a nação de Israel está gerando, é Cristo. E o dragão, que é o diabo, Satanás, irá perseguir
a mulher será arrebatada, guardada, e depois ele não podendo fazer nada com a mulher e nem com o filho dela, porque ele também será arrebatado para o céu, ele vai perseguir o remanescente, que é a igreja, o povo de Deus. Lá está bem claro que Satanás iria fazer isso. No capítulo 13, nós vamos ter o relato das duas bestas. A primeira besta sai do mar, é chamada de anticristo, será um líder político, será um líder influente, né? E o cenário que nós estamos vivendo no mundo hoje está bem propício, né? Está bem catastrófico, né? Todo lugar que nós vemos na questão política, econômica, está caminhando, propiciando para que o anticristo possa se manifestar, porque o relato da manifestação desse homem, desse anticristo, que será um ser humano cheio do poder de Satanás, ele terá um poder político inigualável, tá? Ele irá trazer solução para os problemas das nações. Em primeiro momento ele irá fazer isso. Então esse é chamado a primeira besta que sai do mar. Mar significa as nações. Depois a segunda besta, a que sai da terra, falso profeta, parte religiosa. Esse vai tratar da parte religiosa das pessoas, vão convencer as pessoas a acreditarem na primeira besta, no anticristo. E quando fala terra, simboliza o povo judeu, simboliza ali o povo judeu, e nações, o mar, todas as outras nações. No capítulo 14 nós temos os 144 mil, que também será, no texto fica bem claro que será 12 mil de cada tribo. Então não tem por que a gente especular em cima dessa passagem, que diz que Deus vai selar 144 mil judeus, para que eles possam também pregar o evangelho. Interessante, né? 144 mil pregando o evangelho nesse período também de tribulação. E o texto diz que será judeu e 12 mil de cada tribo. Então nesse período também nós temos esses 144 mil. Aí prosseguindo, nós temos no capítulo 12, vamos só ler para nós estarmos continuando, capítulo 12, verso 1, que diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, o que nós já falamos, né? Depois nós temos aí o dragão que luta também com a mulher, que é Satanás, versículo 9 do capítulo 12. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então não há dúvida que esse dragão também, chamado dragão vermelho, é Satanás. As duas bestas, como nós falamos, capítulo 13 agora, versículo 1, capítulo 13, verso 1, diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então aqui o anticristo saindo do mar. A segunda, capítulo 13, verso 11 agora, aqui é o falso profeta. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então, ou seja, aqui, veja bem a característica, ele tinha aí uma aparência, né, semelhante a um cordeiro, uma aparência humilde, simples, mas ele falava como dragão. Por quê? Porque ele é falso, ele é mentiroso, ele é alguém que está preparado para enganar. E no capítulo 15, prossiga aí, né? Nós chegar ao final, vamos correndo. Capítulo 15 começa então o juízo das taças. O verso 1, você pode ver aí, está escrito: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. As taças também, devido exatamente a esse versículo, elas são chamadas de ira de Deus. E elas têm os seus juízos mais intensificado ainda, como foi os selos, como foi as trombetas, mas agora não. Nesse momento aqui,
o anticristo, o falso profeta já estão presos, e a intensidade dos flagelos que você encontra aí no texto são muito maiores, são coisas terríveis que irão acontecer, e é chamado de ira de Deus, é Deus fazendo vingança sobre toda a desobediência da terra. E esses juízos das taças, que são aí a ira de Deus, versículo 7 do capítulo 15, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Panorama bem rápido, né? Capítulo 17 agora. A mulher assentada sobre uma besta. O versículo, nós vamos estar lendo aqui o versículo 3. Diz: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O versículo 18 agora. A mulher que você viu é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então aqui novamente o anjo, essa figura enigmática dessa mulher sentada na besta, o anjo vai explicar em todo o capítulo. Primeiramente ele vai dizer aqui que a mulher que está sentada lá, ela é uma cidade, ela simboliza uma cidade, e essa cidade é chamada, assim como esta mulher, de prostituta. Por quê? Porque era uma cidade de muita influência, que o contexto dela indica Babilônia, tá? E que depois passa para Roma e vira um sinônimo de algo místico, uma situação mística, religiosa, contrária aos princípios de Deus. Então esta mulher, ela simboliza exatamente isso. É uma cidade que exerceu muita influência, como hoje aqui. Isso é muito fácil também de nós percebermos. A cidade de Trindade. A cidade de Trindade exerce uma influência, né? Ainda está acontecendo aí ainda a festa. Então, ou seja, a cidade de Babilônia, nós contamos, está lá no vídeo, na revista, você pode ver, ela é o portal de todas as abominações de Deus. Satanás usou aquele lugar. Então, por isso aqui em Apocalipse, quando a gente vê no capítulo 18, toda a destruição desta cidade. Mas não pense em cidade física, exatamente. Pensa em algo simbólico, em que Deus está destruindo esse sistema religioso caído, afastado de Deus, que induz as pessoas, né? Essa cidade, ela chama a atenção das pessoas. No capítulo 18 vai falar dos mercadores, das pessoas que vão dizer, ai, ai da grande Babilônia, né? E lá o anjo diz, a mãe das meretrizes, porque eles não vão ter mais quem compre os seus artefatos, eles não vão ter mais como vender as suas imagens. Então fica bem claro para a gente entender de quem é que está falando, né? Depois fala aí as cabeças também desta besta, que simboliza reinos. A mulher está sentada na besta, a mulher representa a prostituta, que é uma cidade, e essa besta, quem é essa besta? A besta é reinos, as cabeças dela representam reino. Veja aí no capítulo 9 e 10, que diz, aqui está o sentido, que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Então aqui o anjo também dá essa explicação, não vou entrar em detalhe, nós estamos só recapitulando, né? E quais são esses reinos, que ele diz que 5 já caíram? O Egito, a Assíria, a Babilônia, Medo-Persa, a Grécia, depois um ainda existe, Roma, né? Um ainda vai chegar, que é o 7º, e chegou, que é o império chamado Império Papal, e depois o 8º, que procede também do 7º, que é o Império do Anticristo. Aí quando ele chegar, disse, ele vai chegar e vai durar pouco, tá? O 8º império é o império do Anticristo. A prostituta, então, ela será destruída, que é o sistema religioso contrário a Deus. Essa cidade, ela também será destruída, e essa destruição não é Deus que está destruindo. Deus vai colocar no coração desses 10 chifres, que são os 10 reis, o intento de acabar com esta fama. Por quê? Porque eles querem a fama para eles.
E eles vão então destruir esta prostituta. Versículo 16 do capítulo 17, diz assim: os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ok? Versículo 17: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Então aqui o que Deus faz? Deus pega esses 10 reis, simbolizado pelos 10 chifres, que vão odiar a mulher, que é a prostituta, que é a cidade. Então eles vão destruir essa cidade, e eles vão pegar o poder que eles tomaram para si, e vão entregar para a besta. E isso está sendo feito por quê? Porque Deus fez com que eles cumprissem esse intento. Porque agora, no capítulo 19, o que Deus vai fazer? Antes de implantar o milênio no capítulo 20, Deus vai derrotar Satanás completamente. Então ele faz com que um se destrua e o poder concentra em Satanás, que é de quem havia saído esse poder, para que Deus possa então destruí-lo. Capítulo 18 e capítulo 19, vamos ler o capítulo 18, verso 2. E chamou fortemente, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Essa é a linguagem simbólica. Eu estou caminhando para terminarmos. No capítulo 19, agora sim, nós temos o grande júbilo daqueles que venceram. Aí a gente pensa: oh glória. Não, irmão, daqueles que estão saindo da tribulação, porque muitos no período da tribulação vão se converter. Tem as 2 testemunhas, tem os 144 mil, vão se converter. E no capítulo 19 agora, eles vão ter um grande grito de júbilo, porque Cristo vai derrotar completamente Satanás. Narra então a vinda de Jesus com a igreja, a derrota da besta e os aliados, e aqui também fala sobre a batalha de Amargedon. Veja o capítulo 1 e 2 do 19. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então todo esse sistema caído religioso vai ser destruído, vai ser acabado. E é nesse capítulo 19. Por isso agora, aqueles que estão do lado de Deus vão jubilar, vão ficar felizes, tá? E o capítulo 20, a prisão de Satanás. Então veja que o enredo, ele vem contando uma história, que Deus preparou as pessoas, que Deus chamou. Satanás caiu do céu na terra. Satanás tentou destruir o plano de Deus, não conseguiu. O que ele fez? Foi atrás do remanescente, daqueles que seguem o Cordeiro, e persegue. Ele recebe essa autoridade para poder perseguir. Mas no capítulo 4, aqueles que fizeram aliança, que entraram nesta aliança com o Senhor, é arrebatado. Então a igreja, irmãos, ela tem um privilégio exclusivo. A igreja, ela tem um privilégio exclusivo, porque ela vai ser tirada nesse momento. Esse momento de grande tribulação, a igreja está no céu, tá? E agora, aqui no capítulo 20, é a conclusão. Satanás intentou, tudo que ele fez foi por permissão de Deus, mas agora chegou o momento também dele receber sua punição. O verso 1 e 3 do capítulo 20: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Capítulo 20, verso 1 e 3. E depois então desses 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto novamente. Às vezes, aquele que está firme com o Senhor, a gente até pergunta, a pastora Nilda perguntou um dia, para que Satanás vai ser solto de novo, né? Mas, ou seja, irmãos, por incrível que pareça, tem pessoas que querem ficar do lado de Satanás,
Tem pessoas que não querem se submeter a Deus. Não querem por quê? Porque as suas obras são más, porque as suas obras são contrárias a Deus, porque eles querem fazer aquilo que está nos seus corações. Então, vai ter mais uma oportunidade. E o verso 7 e 8 do capítulo 20. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. O que acontece? Nós precisamos escapar nesse momento. Por isso a urgência de pregar o evangelho, por isso a urgência de aceitar Jesus, de anunciar esta aliança, porque estarão livre de Satanás quando ele no período da tribulação, livre de Satanás depois dos 1000 anos, não, porque a igreja não vai mais ser influenciada. A igreja, depois do arrebatamento, acabou, ela está no estado eterno, receberá um novo corpo, receberá nova vida. Nós vamos estar falando aqui agora, para encerrar, de tudo de novo que estará acontecendo. Então, Jesus, ele é a porta, ele é a saída, para todas as pessoas que não querem passar por essas tribulações, por esses problemas que virão sobre o mundo, tá? Estará seguro, amém, irmãos? Aleluia. Vamos ver aqui no verso 11, do capítulo 20, diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O trono branco, irmãos, não é juízo para a igreja. O trono branco é juízo para os ímpios, é juízo para todo aquele que não foi do arrebatamento, tá? João, ele diz assim, olha, aquele que crê em Jesus, né, ou aquele que crê em mim, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não tem julgamento. O julgamento que os crentes terão é chamado julgamento do tribunal de Cristo. Nós explicamos isso em escatologia, que será um julgamento de recompensa, onde os cristãos que trabalham, que prestam serviço ao reino de Deus, estarão recebendo os seus galardões. No versículo 14 e 15, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, ou seja, não tem nada a ver com a igreja aqui. Está falando das pessoas que não subiram no arrebatamento. E para finalizar, capítulo 21 e 22, que destaca os santos vitoriosos na presença de Deus, a comunhão é finalmente, então, renovada entre Deus e o homem. Então, tudo aquilo que desde Gênesis, os profetas, os patriarcas, tudo que veio acontecendo, passando por Jesus, chega agora, finalmente, esta comunhão que foi perdida, né? Quando nós vemos no capítulo 3, quando o homem é enganado por Satanás, ali a gente fala de morte espiritual, mas não é que matou o espírito da pessoa, é uma linguagem figurada, né? Porque a morte significa porque separou de Deus, perdeu a comunhão. Então, como é que eu volto de novo a ter essa ligação agora com Deus? Através de Jesus. Jesus, ele é esse caminho novamente, né? Mas, ou seja, e a partir desse momento, por que nós chamamos de nascer de novo? Porque o Espírito de Deus, ele não está em contato com o espírito humano. O espírito humano, ele perdeu essa via de ligação com Deus. Então, Cristo, quando ele vem, a partir de agora eu posso ter contato com Deus, o meu espírito contatando com o Espírito de Deus. Vamos ler aqui o capítulo 21, versículos de 1 a 7, veja aí na sua Bíblia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Aleluia. A Nova Jerusalém, capítulo 21, 9 a 11. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Aqui também é outra coisa que nós não devemos interpretar a Nova Jerusalém, a cidade, como uma cidade literal. Por quê? Porque veja bem aí o texto, ele diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei quem? A esposa. Está escrito: mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E depois ele diz: a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia. Então, quando Jesus voltar, ele vem com essa cidade. E quem é essa cidade? A igreja, o povo de Deus, que forma essa congregação, essa cidade santa do Senhor. Amém? Nós vamos deixar para uma outra época, para nós falarmos dessas dimensões da cidade de Deus. Então nós devemos entender que a Nova Jerusalém é a cidade eterna, santa. Ela é a noiva do Cordeiro, bem como a própria noiva, que de modo que não podemos estabelecer uma distinção. Por quê? Porque a própria cidade é também o próprio povo de Deus. Amém, irmãos? Somos nós não somos habitação do Espírito de Deus? O Espírito de Deus habita em nós. Então você é a cidade do povo de Deus. E quanto tempo durará essa vida? Para fechar, versículo 5 do capítulo 22. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão, quanto? Para todo o sempre. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Reinarão para todo o sempre. O último livro, então, da Bíblia, irmão, termina aqui, né? Passando rápido para nós encerrar, que ainda tem aqui a ceia. O capítulo 22, verso 14, ainda diz: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o versículo 20 e 21, aquele que testificou estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Assim encerra então, irmãos, o livro de Apocalipse. Claro que não falamos nem 20% daquilo que precisava ser falado, mas que Deus possa te despertar, que esse período que nós estamos aqui estudando esse livro possa ter despertado você para querer estudar mais as coisas de Deus, contemplar mais todos os mistérios de Deus. Como nós falamos, é para os servos. Outras pessoas que não são servos de Deus não vão esmerar nesse livro, não vão buscar a direção, não vão ter a direção do Espírito de Deus, mas este livro e esta revelação é para a igreja, para o povo de Deus. Amém? Eu quero encerrar. Vamos ficar de pé. Eu quero orar e passar para o Célio. Quero fazer esta oração primeiramente agradecendo, ou por irmão, agradecendo a Deus, irmão, por esta oportunidade. Para mim foi riquíssimo ter feito esse panorama do livro, ter aprendido e ter podido compartilhar
com vocês. Amém? Meu Deus e Pai, eu te louvo neste momento, ó Pai. Agradeço ao Senhor, ó Deus, por estas ricas lições, ó Pai, que o livro de Apocalipse tem para nós. Meu Deus, que o Senhor possa despertar a igreja do Senhor a cada dia, para buscar, ó Deus, as revelações da Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento a cada dia, para que possamos compreender a palavra do Senhor e assim sermos testemunhas delas, ó Deus, em nome de Jesus. Fortaleça, meu Pai, a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, ó Pai amado, em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo seja conosco, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, a permanecer firmes nos Teus caminhos, ó Pai, a estarmos ligados, meu Deus, nesta aliança do Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua igreja, meu Pai, possa subir, e quando ela subir, que nós estejamos juntos, ó Pai, neste arrebatamento, meu Pai, junto do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te louvo nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor? Deus abençoe.